Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos à quarta Masterclass Internacional. É o maior movimento de confeitaria da internet. E hoje nós estamos na terceira aula. Já passamos muitas coisas por aqui, né, gente? Já tivemos a primeira aula que nós só falamos tudo sobre massas, né? Massas estruturadas. Já fizemos também aí a segunda aula que eu já vou falar um pouquinho sobre ela, que a gente vai fazer um resumo. E hoje, na terceira, não poderia ser diferente, uma aula que você vai precisar muito, precisa passar por aqui. Mas antes disso, eu vou falar um pouquinho sobre a nossa Masterclass Internacional, porque já passamos pela aula 1 e a aula 2, porém elas já saíram do ar, não é verdade? E tem muita, mas muita gente que sempre chega aqui na metade ou logo que depois que passou a primeira, segunda, e tem gente chegando ainda, gente nova. Seja bem-vindo, tá bom? Boa noite. E eu vou falar um pouquinho aqui agora, não é verdade? Porque, gente, a quarta Masterclass Internacional está muito diferente. Vocês já perceberam? Já viram aí que esta semana ela foi dividida em 3 fases para começar, né? Nós estamos na primeira fase. Essa fase ela é composta por 7 aulas. São 7 aulas preparatórias. E nós temos uma hashtag oficial para essa semana. É a hashtag Mão na Massa. Por quê, gente? É uma fase preparatória. Estou aqui preparando vocês para iniciar nas 4 aulas seguintes que vem, que aí sim, né, gente? É a aula da Masterclass Internacional, é as aulas coringas, né? Onde a gente já começa trabalhando com bolos artísticos. Então, eu preparei esses 7 dias para que vocês todos os dias acompanhem a gente aqui, porque tudo que eu estou ensinando nesses 7 dias eu vou utilizar na nossa Masterclass, né? E vocês precisam, gente, essa é uma fase preparatória para você entrar na Masterclass, você precisa passar por esses 7 dias, certo? Então, bom, depois vem desses 7 dias, entramos na segunda fase, é oficialmente a Masterclass Internacional, que são mais 4 dias, são aulas incríveis, bolos artísticos, técnicas, tendência, você não vai achar em lugar nenhum, então você não pode perder também mais 4 aulas incríveis, tem muita técnica para passar para vocês, gente. Tanta informação, mas tanta informação, que depois que você passar por essa Masterclass, você já pode se considerar aí um profissional na confeitaria, viu, gente? Porque, olha, é muita informação. Bom, passando os 4 dias da segunda fase, nós temos então um bônus para vocês, é um presentão, porque vem mais 4 dias, que são 4 dias de aperfeiçoamento das técnicas, gente. Mais bolos incríveis, são mais 4 dias de bolos incríveis também, tá? E tem tudo o que você vai precisar dentro dessa Masterclass. Um confeiteiro ou uma confeiteira que passar por esta Masterclass, quando terminar ela, não será mais a mesma pessoa. Pode ter certeza que o seu conhecimento vai estar muito além do que você iniciou, tá bom? Então, gente, olha, eu quero sim, eu prometo para vocês que você vai se tornar o maior ou a maior confeiteiras de decorações de bolo, decorações com bicos de confeitar aí da sua cidade. Eu tenho certeza disso, tá bom? É só participar aqui de todas as aulas da Masterclass. Além disso, se você participar de todas as aulas, são 15 aulas agora, né? 7 na primeira fase, depois mais 4 na segunda, depois mais 4 na terceira. Passando por todas essas aulas e fazendo as nossas atividades propostas, porque todo dia tem atividade para você, vou te dar de presente também um certificado de participação, tá? E quem está chegando? Bom, isso daí já é uma grande novidade, né? Um certificado de participação, todo mundo já estava me pedindo isso. Então, vamos lá, vou te dar de presente. Mas para isso você precisa passar por todas as aulas e também fazer as nossas atividades. Outra coisa também, como tem gente nova chegando, sempre tem. E se você ainda não se inscreveu, sempre fica um link aqui embaixo, gente. Por quê? Para você participar das aulas, para você receber os links das outras aulas, para você receber depois o certificado e material complementar, você precisa estar cadastrado. Então, ó, inscreva-se, tá aqui, cadastre lá, faça seu cadastro, se inscreve, tá bom? Para você participar e ganhar os bônus e o brinde também que a gente está oferecendo para vocês. Certo, então?
Beleza? E também, para quem está chegando e não me conhece, eu sou a chefe Léo Oliveira, trabalho com confeitaria há mais de 30 anos. E além disso, 30 anos só trabalhando com a confeitaria, tá, gente? Mais 20 anos dando aulas. Então, olha, há mais de 20 anos eu só fui treinada aqui, ó, para dar aulas. Trabalhei em escolas renomadas, né, com muitas técnicas incríveis, técnicas internacionais. E eu tô aqui para passar isso para você. Quer se profissionalizar? Quer ser a maior confeiteira de decorações de bolo da sua cidade? Então é por aqui mesmo que você inicia, passando por essa Masterclass. Estamos só iniciando, tá? Bom, deixa eu falar um pouquinho já agora das outras aulas, porque nós começamos na nossa primeira aula. Eu já expliquei para vocês sobre massas coringas. Fizemos 3 tipos de massas importantíssimas. São massas estruturadas, um pão de ló semi-amanteigado que você precisa, ele aceita qualquer tipo de cobertura nele, qualquer tipo de recheio, pesado, leve, cobertura, pasta americana, chantininho, o que você quiser, ele aceita. Na segunda aula, eu expliquei tudo sobre glacê real. O que é isso? Para que serve? O ponto correto para você trabalhar com bico de confeitar em cima da pasta americana. E o ponto correto, que é o ponto fluido, de 1 a 10, né? Para você fazer aí decorações nas bolachinhas decoradas, que nós também temos uma aula só de bolachas decoradas daqui mais alguns dias ainda, tá? Vai passar mais um tempo aí. Mas você vai precisar de todas essas aulas, tá bom? Uma aula super importante essa de ontem, hein, gente? Quem não assistiu, infelizmente, perdeu muita coisa, tá? Mas hoje, continuando tudo sobre chantininho, vamos aí desmistificar o chantininho. Tem tanta gente que fala dificuldades, né, em fazer, em bater, em alisar, em dar o ponto. E hoje eu vou fazer, além de bater o chantininho, de aveludar o chantininho, que nós vamos fazer o chantininho power, né? E vamos fazer o chantininho power estabilizado, tá? É diferente, tá, gente? E eu vou explicar tudo para que serve um e para que serve o outro. Se você pode usar esse aonde e onde você utiliza o outro. Fica tranquilo aí, é só você acompanhar a aula todinha aqui neste dia. E hoje também uma super aula, uma mega aula de colorimetria. Você não pode perder até o final. Vamos fazer aí paleta de cores. Vou ensinar vocês a fazer as cores primárias, secundárias e terciárias. Então não perca, tá bom? Só estamos iniciando. Seja bem-vindo então, iniciando aqui na terceira aula. Eu já vou começar passando os ingredientes aqui do nosso chantininho power, tá, gente? É um chantininho super estabilizado, é um chantininho que você vai utilizar ele para cobrir o seu bolo, dá até para usar como recheio, porque é tão gostoso, tão gostoso. E eu vou explicar tudo sobre ele. E assim, não é que é o melhor chantilly para fazer o chantininho. Você pode fazer, gente, com qualquer chantilly, tá bom? Qualquer chantilly que tem aí no mercado que você vai utilizar. Os mais comuns, não os importados, tá? Vamos já iniciando aqui falando um pouquinho sobre os tipos de chantilly que você vai utilizar para fazer então aí o chantininho, o melhor chantininho, tá? Para começar, eu vou falar um pouquinho sobre o tipo de chantilly. Nós temos vários, né, gente? Vários, desde o mais barato até os mais caros. E como saber qual é o melhor? Bom, eu falo para vocês que os chantilly mais caros, que a gente fala que é mais caro porque eles são importados, tem alguns que é importados, tem outros que é de alta definição. Você já vê que ele é muito mais caro, que ele tem, você olha até na embalagem dele, a definição dele é perfeita, bolos artísticos, bolos de casamento que geralmente já vem, né, com as fotos e eles falam que lá que é de alta performance. Esses tipos de chantilly não precisa fazer chantininho, gente. Eles já têm peso suficiente, já têm brilho suficiente, já são estruturados o suficiente para você já decorar o seu bolo. Você vai fazer chantininho quando você não tem um chantilly de tão boa qualidade, de alta performance, né? Se eu falar marcas aqui, depois as marcas vão me bater, porque aí eles vão falar assim que eu tô falando que o chantininho dela é ruim. Não é que é ruim, é um chantininho mais popular, verdade, a Yasmin tá me corrigindo aqui, o chantilly. É um chantilly mais popular, né? Um chantilly que é muito leve, muito airado, que você bate ele quando você vai pegar para alisar o bolo, além dele ser muito espumoso, né? Ele tem muitas bolhas de ar e você vai alisar o bolo, ele não alisa, ele fica todo cheio de bolhas. Isso se você for cobrir só com chantilly.
tá? Então aí você para e pensa, fala assim, o que que eu faço com esse chantilly? Pelo amor de Deus, eu não tô conseguindo fazer nada. O chantilly ruim, né? Que a gente fala assim, tem o bom e tem o ruim. Infelizmente, pra gente bater ali, utilizar só ele. É esse chantilly, esse que você tá falando aí, que é o chantilly ruim, que tem muita bolha, que ele é muito aerado, é justamente esse chantilly que você vai fazer o chantininho. O outro importado, o outro bom, o outro que é perfeito, não precisa fazer chantininho, tá bom? E aí, justamente, eu vou utilizar uma marca aqui, porque é a marca que eu encontro aqui até nos mercados que a gente vai fazer compra mesmo, tá? Ou nas lojas de confeitaria, é mais fácil de achar. Mas se você tiver outra marca, pode fazer também. O importante é que você saiba que o seu chantilly tem que estar 12 horas refrigerado. E depois, mais ou menos uns 30 minutinhos no freezer antes de você bater ele. Bom, eu estou aqui conversando com vocês e eu já tirei o meu chantilly da geladeira e coloquei no freezer. E agora que eu vou passar os ingredientes que eu vou lá buscar ele. Então, vocês percebem que não tem chantilly aqui. Tem que tomar esses cuidados. Vai fazer? Retira ele somente quando você for bater. Uma outra coisa, já que é para tirar todas as dúvidas sobre chantininho, vou falar. Não bata chantilly congelado. E nem congele ele também, senão você perde o seu chantilly aí. Tem chantilly que não aceitam congelamento, tá? Então, gente, cuidado. É só 30 minutinhos, 20 a 30 minutos no freezer da sua geladeira. Se você esqueceu ele lá, se ele congelou, você vai ter que retirar ele e deixar em temperatura ambiente. Ele vai chegar em temperatura ambiente e você vai de novo gelar ele por mais 12 horas. Tá? Infelizmente é assim, porque ele não bate congelado e tem chantilly que empasta, fica empastado e você perdeu ele, não tem mais jeito, tá bom? Aí eu não sei o que fazer, né? Aí você vai ter que comprar outro, tá bom? Ele não serve mesmo, gente, não serve, eu já tentei fazer também, não serve. Eu também já esqueci chantilly e ele congelou e infelizmente eu tive que fazer o processo tudo de novo. Bom, eu vou passar agora aqui os ingredientes do chantininho Power e já na hora dos ingredientes eu já tiro então o meu chantilly do freezer. Vamos lá? Chantilly gelado, muito gelado, 12 horas na geladeira, 30 minutos no freezer e eu tenho aqui 1 litro de chantilly. Tá? Para quem quer saber, eu estou utilizando a Amélia mesmo, tá, gente? Eu sei que vocês vão perguntar. Leite em pó. Eu utilizo, gente, não utilizo nem o ninho, eu utilizo o piracanjuba. Eu sei que vocês vão perguntar. Então, eu tenho aqui, ó, 160 gramas de leite em pó. Não importa a marca, que seja um bom leite em pó, tá bom? 160 gramas de leite em pó. 50 gramas de glacê real, não é açúcar impalpável, não é açúcar de confeiteiro, é glacê real, eu já vou falar um pouco sobre ele. E 10 gramas ou uma colher aqui de chá de emulsificante para sorvete, tá? E já falo um pouco mais se acaso acontecer de você retirar esse ingrediente. Então vamos lá, eu vou começar batendo tudo na batedeira. Vamos lá, iniciando aqui, gente, 1 litro de chantilly. Tá? Já coloca tudo, ok? Aproveite tudo que tem na sua vasilha. E agora aqui, 160 gramas de leite em pó. Aqui de novo, 50 gramas de glacê real. E aqui o emulsificante, tem que ser para sorvete, tá, gente? E eu já falo um pouquinho sobre ele, para quem não tem como colocar. Eu vou colocar aqui e misturar delicadamente aqui. Não, pode misturar tranquilo, não é delicadamente não. Sabe por quê? Senão eu vou bater ele depois e ele levanta todo o pó e acaba perdendo tudo. Ok. Agora é só bater e eu vou falar um pouco mais sobre o ponto dele. Batendo aqui por mais ou menos 10 minutos. Na minha batedeira leva um pouco menos. Comece batendo o chantininho em velocidade baixa, porque ele vai começar a espirrar bastante. E conforme ele vai ficando cada vez mais cremoso, você vai aumentando a velocidade da sua batedeira. O certo é deixar batendo no ponto, na velocidade máxima da sua batedeira, até que ele já comece, gente, dá uma olhadinha, aqui ainda está brilhoso. Eu ainda consigo movimentar, mostrando para você que ele ainda está brilhoso. Mas continue batendo por alguns minutos e você percebe que você tem que começar ajudando ele com a sua espátula na lateral. Faça movimento ajudando, porque tudo que está aqui em volta do bowl tem que ir até o centro da sua batedeira, até o globo da sua batedeira.
Continue fazendo esse movimento e você vai perceber que ele já está bem firme e consistente, já está perdendo todo o brilho, já está bem fosco e você continua fazendo até o momento que ele já nem aceita mais. Você vai começar a mexer aqui e percebe que ele já não vai aceitando os movimentos que você está fazendo com a espátula. Gente, olha isso. Olha como está ó, o buraco, tá? Esse é o ponto. Para mim, na minha batedeira, nós levamos 4 minutos para bater. Olha isso, cheio, o globinho cheio, o buraco aqui no centro. Ele está feio, fosco, cheio de bolhas de ar, tá? E é isso daqui. O chantininho se resume nisso, gente, ó. Depois desse ponto é que a gente vai deixar ele perfeito, tá? Então ele tem que ficar assim. E eu vou falar até a marca do chantininho que eu utilizei certinho para que vocês não se percam em nada. Então olha aqui, ó, nem cai, tá bom? Vou falar um pouquinho mais sobre ele agora. Deixa eu só tirar daqui, ó. Olha, até difícil de tirar. Eu bati por 4 minutos e já está pronto. Tem que ficar dessa forma aqui, tá bom? Vamos falar um pouquinho mais sobre o chantininho agora. Depois de bem batido, gente, então aqui, ó, vamos lá, olha isso. Agora eu consigo mostrar porque eu tirei da batedeira, né? Então dá pra ver o ponto dele certinho, tá? Perfeito, bem fosco, né? Bem airado. Este é o ponto do chantininho. Muitas pessoas não conseguem. Quantas milhares de pessoas me mandam e-mails falando, Léo, meu chantininho não dá ponto. Gente, dá uma olhadinha, pode ser o seu chantilly aí, a marca do chantilly. Para ficar mais certinho para vocês aí, vamos lá, eu não ganho nada com isso, mas eu vou falar, eu sempre utilizo o chantilly Amélia, como eu já disse, que é aqueles que você acha lá no mercado, aquela da caixinha azul mesmo. Ou então, tem um outro, deixa eu pegar aqui, é o mesmo Amélia, só que é um lançamento deles que é o Supreme, tá? É mais rápido, inclusive esse aqui eu fiz com esse Supreme, em 4 minutos ele bateu. O outro talvez leve 5, 6 minutinhos, tá bom? Se você tem a batedeira de 2 pinos, você vai levar um tempo muito maior, talvez até 10 minutos. E aí é onde acontece às vezes aquecendo o seu próprio chantilly e ele acaba perdendo o ponto. Quanto mais rápido ele bater, melhor é, porque ele não aquece, tá? Pega a sua batedeira também, o bowl da sua batedeira, põe também dentro da geladeira. Pode ser que o lugar que você está aí é muito quente e não dá conta de refrigerar melhor, né, o chantilly, tá bom? Terminando de bater, você vai então pegar esse chantilly e vai cobri-lo, né, com o filme plástico e deixar na geladeira por até 30 minutinhos, dá um descanso para ele, é importante isso, tá? Mas, Léo, eu posso usar na hora, gente? Porque é tudo assim, né? Sempre tem alguém que pergunta se pode usar na hora, ou por que que tem que deixar descansando. Bom, para ele gelar um pouco mais, porque conforme você bate, ele perde aquele gelo, né? De ficar geladinho, ele acaba aquecendo um pouquinho. Deixa ele lá na geladeira, deixa ele lá um momentinho, uns 30 minutinhos já é o suficiente, tá bom? Tampou com filme plástico, deixa lá descansando e depois você já pode pegar e aveludar. Não vai aveludar ele antes de colocar na geladeira, deixa ele descansar por 30 minutos. Esse é o chantininho Power, é o chantininho mais resistente que tem, tá bom? E outra coisa também que eu preciso falar para vocês, se você não quer colocar o emulsificante, não precisa. Tá? Léo, mas se você... Então, para que você colocou? O emulsificante, ele dá mais estabilidade pro chantininho. Por isso ele é o Power. Se você tirar o emulsificante, é só chantininho, tá bom? Dá para entender essas duas funções? Não que você vai perder o seu chantininho. É que o emulsificante ajuda muito em climas muito quentes. E sem o emulsificante, pode fazer, dá para fazer tranquilamente, não tem problema. Posso trocar a marca do ninho, colocar ninho de verdade? Pode, gente. O sabor muda? Muda, tá? Porque o ninho de verdade, ele tem um sabor mais forte, mais encorpado, fica mais gostoso. Pode usar o piracanjuba? Pode. Tem outras marcas muito boas também. Tem marcas, ó, só que é o seguinte, use sempre o integral, que ele é mais forte, mais gostoso, tá bom? Tem pessoas que perguntam de tantas outras marcas, aí eu não sei, gente, compra a melhor marca. Se não quer o ninho, que é mais caro,
pega a melhor marca abaixo do ninho, tá bom assim? Beleza. Então, sobre chantininho Power, já está pronto e já a gente vai aveludar ele, tá? Por quê? O modo de fazer o aveludamento tanto do chantininho Power quanto o chantininho Power estabilizado é o mesmo. Então, eu vou aveludar um depois e você vai saber aveludar o outro, tá? O que eu vou fazer agora? O chantininho Power estabilizado. É diferente? Tem um ingrediente diferente. E tem alunos meus aqui, tá? Que já aprenderam o chantininho estabilizado. E vai olhar e vai falar assim, Léo, tá diferente as quantidades. Está, porque eu sempre trago coisas melhores, mais aperfeiçoadas, tá bom? Mas fazendo com o outro, tava dando certo. Com esse aqui vai dar super certo, tá? Então, gente, tudo que eu passo para vocês, a Léo ensina uma coisa aqui e outra coisa lá. Não, eu estou sempre colocando coisas assim mais avançadas, técnicas mais avançadas, melhorando aquilo que já foi feito. Não que aquilo lá está ruim, eu estou melhorando a outra receita. Melhor ainda, né? Sempre vai ficar sempre melhor, não é verdade? Ok, então esse aqui vai para a geladeira e a gente já vai iniciar, vou passar os ingredientes do chantininho Power estabilizado, ok? Falo tudo sobre ele, vamos lá. Vamos lá, então 1 litro de chantilly bem gelado, tá? A receita é muito parecida, tá, gente? Ó, 160 gramas de leite em pó, como esse aqui é o chantininho Power estabilizado, né? Então 50 gramas de glacê real, 10 gramas de emulsificante para sorvete, 6 gramas de gelatina sem sabor e 30 ml de água. Então, eu já vou iniciar aqui, ó, pegando a gelatina e polvilhando na água, porque ela precisa descansar aqui, gente, por 10 minutinhos, tá? Então, ó, polvilha, chuveirinho, e ela realmente precisa 10 minutos de descanso. Então, ela é a primeira coisa que você vai fazer, certo? Eu tô fazendo agora aqui só para vocês visualizar. Então, quando vocês forem fazer, faça a gelatina, quando for fazer o chantininho, faça aqui a gelatina antes de tirar o chantilly da geladeira, tá? Porque senão ele vai ficar aqui esperando 10 minutos e ele vai aquecer, certo? Então, eu vou deixar ela aqui do lado e agora sim, ó, eu já vou levando todos esses ingredientes para a batedeira. O certo é deixar a gelatina lá, gente. Eu vou fazer aqui porque a gente tem que fazer, tem que bater para vocês verem. Quando eu começar a bater, então, todos esses ingredientes é o chantininho Power. Então, quando eu começar a bater ele, eu já tenho que estar com a minha gelatina já dissolvida. Então, ó, ela já tá durinha, tá? Eu vou levar ela por 10 segundos a 15 segundos no micro, deixo ela aqui descansando e começo a bater aqui. Porque eu não posso colocar a minha gelatina quente, tá bom, gente? Ela tem que estar levemente já fria, não endurecida, mas levemente fria. Então, vamos lá. Enquanto eu começo a bater aqui, eu já vou levar também ao micro por 10 segundos. Eu já tenho aqui, gente, a gelatina. Então, já levei ela por 10 segundos, tá? 15 segundos ela ficou lá. Então, já tem que estar com ela prontinha antes de começar a bater. E aqui já vem, ó, o chantilly, tá? 1 litro de chantilly. O leite em pó, né? Tudo junto, como se fosse bater, aqui é o glacê real, como se fosse bater o chantininho Power, tá, gente? E o emulsificante, se quiser colocar, tá? Mas eu gosto porque fica mais estabilizado. Então, eu vou começar batendo aqui até em velocidade baixa, até ele começar a espessar levemente. Aí eu coloco, então, a gelatina em fio, tá bom? Então, eu vou deixar ela aqui do lado, vamos começando. Da mesma forma, eu vou começar a bater aqui em velocidade bem baixa, até que ele vai começar a ficar cremoso. Aí sim, você já pode acrescentar a gelatina que já está dissolvida em ponto assim de fio. Vai jogando aos pouquinhos, olha aqui, batendo sempre. Assim que você terminou de colocar a sua gelatina e já está mais cremoso, pode começar levantando a velocidade, aumentando a velocidade da sua batedeira.
Deixe em velocidade máxima e esse ponto é diferente, gente. Ele tem que bater muito. Vai chegar uma hora que você também tem que ajudar com a sua espátula e continue batendo por aproximadamente 5 minutos. Bom, aqui já tá pronto, tá, gente? Ó, ele também faz um buraco no meio. Dessa vez eu trabalhei com o chantilly Amélia azul. Então ele demora um pouco mais, mas olha a estrutura, olha o ponto. O outro Supreme, ele é mais rápido para dar ponto e ele faz o buracão no meio. Então, mas esse aqui também está super firme, ó. Tá? Super fosco e ainda vai fazer o efeito da gelatina ainda, tá? Vou falar um pouquinho mais sobre ele. Viu que diferença, gente? O que acontece? Eu só troquei de chantilly, nem troquei de marca, né? Porque tem o azulzinho e tem esse aqui Supreme, que é uma qualidade um pouco melhor. O que eu fiz? Eu bati esse Supreme, eu bati para fazer o chantilly Power e para fazer o estabilizado eu bati esse aqui, mas não é questão de dar problema. Ele ficou super firme, olha só, fosco, né? Tá bem firme mesmo. O que vai acontecer agora? Esse chantilly estabilizado, ele tem que descansar, não é mais por 30 minutos como foi o outro chantilly Power. Este aqui, ele tem que descansar por 12 horas, porque ele tem um ingrediente nele que precisa fazer o seu efeito, que é a gelatina, tá? Então, eu vou tampar ele aqui, então sempre que você for utilizar o chantilly estabilizado, ele precisa ser feito um dia antes. Se você vai trabalhar no seu bolo de manhã, né? Você já deixa ele pronto na geladeira, sem problema nenhum, tá? Deixa ele de um dia para o outro. E aqui também eu vou tampar ele com filme plástico. Se você está fazendo os dois aí, eu já vou dar dica para você de colocar nome aí na batedeira, no seu bowl, hein? O que é estabilizado e o que é Power, porque eles são idênticos, são parecidos, não tem como, né, fazer uma diferença aí. Bom, vamos lá. Aonde eu vou utilizar o chantilly estabilizado? Eu posso cobrir bolo com esse chantilly? Gente, vamos lá. Agora sim vem o X da questão. O que é o chantilly Power e o que é o chantilly Power estabilizado? Bom, o chantilly Power é para você fazer cobertura e alisamento de bolo, tá? Este é o melhor para você fazer a cobertura e alisamento. E o estabilizado é para você fazer rosas, decorações com rosas em cima do seu bolo, ou então até para você trabalhar com o próprio bico de confeitar, fazendo algumas guirlandas, algumas coisas assim em cima do seu bolo. Mas, Léo, para que essa diferença? Eu não posso cobrir o meu bolo com o estabilizado? O chantilly estabilizado, gente, se você cobrir o seu bolo com ele e levar o seu bolo para a geladeira de um dia para o outro, ele racha. Tá? Porque ele tem um ingrediente que é a gelatina, a gelatina na geladeira, ela endurece, ela fica firme demais. Então, se você colocar uma cobertura no seu bolo, uma extensão grande que é o bolo, né? Com o seu chantilly estabilizado, ele racha na geladeira. Mas e as flores, não vai rachar? Não, porque as flores são porções pequenas, você vai fazer as flores e vai colocar em cima do bolo, não tem problema nenhum. Já o chantilly Power, não que ele não racha, porque se você não souber aveludar o Power, ele também racha, tá bom? Mas ele estando bem aveludado, não tem problema nenhum, você pode cobrir o seu bolo, deixando ele lisinho, perfeito, e ele vai ficar perfeito, sempre. Então, o que você faz? Você faz o chantilly Power, cobre o bolo, e o chantilly estabilizado faz as rosas, tá bom? Deixa as rosas com chantilly estabilizado, quanto mais tempo ela ficar fora da geladeira, mais dura ela fica, porque ela tem gelatina nesse ingrediente, nesse chantilly, e a gelatina em contato com o ar, cada vez mais vai endurecendo, tá bom? Então, são dois, quase que o mesmo, né? A mesma receita, mas com um único ingrediente vai diferenciar o preparo ou o modo de fazer, né, onde utilizar esses dois ingredientes, ok? Bom, quer trabalhar só com o chantilly Power para fazer alisamento e flores? Beleza, dá super certo. Quer trabalhar com chantilly estabilizado? Somente com flores, não faça alisamento.
certo? Então, bom, pessoal, eu acho que daqui a pouco não, agora nós vamos falar sobre aveludamento. Qual que é o melhor, né, como aveludar de forma correta o seu chantininho, certo? Tanto para bicos de confeitar, quanto para alisamento de bolo. Então, hoje a gente tem que tirar todas essas dúvidas. Os dois é a mesma coisa, então eu vou trabalhar só com um, que eu trabalhar com chantininho power vai valer para o estabilizado. Como eu acabei de fazer o estabilizado e ele precisa ficar 12 horas na geladeira, eu vou pegar o power, que ele já tá lá mais ou menos uns 20, 30 minutos, e aí a gente já utiliza ele, tá bom? Então vamos lá agora, fazendo o aveludamento do chantininho. Vou começar aveludando, gente, e dá uma olhadinha. Depois de 30 minutos descansando, ele fica pior do que estava. Olha só. A textura dele parece uma textura de queijinho, né? Todo talhado. E é assim mesmo, viu? Tá certinho, certinho. Todos eles, tanto esse power quanto o estabilizado, ele deve ficar assim. Aqui agora eu vou iniciar com leite condensado, gente, colocando sempre de colher em colher. Eu vou colocar 3 colheres, ó. 1, 2, 3. E movimento, muito movimento, tá? Eu vou segurar bem aqui, ó. Conforme, primeiro vou girar aqui. E primeiro ponto é o ponto de trabalhar com bico de confeitar. Então, ó, mexe bem, ele vai diminuir, é interessante porque ele perde aquele aspecto. Mas olha só, bate bastante. E ele tem que estar numa textura boa para trabalhar com o bico, porém, gente, não pode estar mais com aquela textura feia, sem brilho, né? Então aqui, ó, já aveludando ele, e olha como ainda está firme, ó. Começando a pegar um pouquinho de brilho, dá até para trabalhar já com bico de confeitar, mas eu preciso aveludar um pouco mais, porque senão, depois ele fica feio também, ele continua ficando poroso, tá? Vou colocar mais 2 colheres de leite condensado. Lembrando que eu não estou aqui com uma quantidade toda que eu bati de chantininho. Eu coloquei só um pouco, mas o importante é que você saiba aveludar a quantidade que você precisa, certo? E olha a textura como mudou, tá? Então aqui, ó, mexendo bem, movimentos, ele ainda continua com ponto bom, ponto de pico, né? E super, olha, tá firme e já está brilhoso, tá? Este ponto já é o ponto para trabalhar com bico de confeitar, ó, ponto firme e já brilhoso e muito bonito, certo? Eu preciso chegar um ponto a mais para alisamento, então é aqui que muita gente se perde, né? Tá? Então aqui, ó, tá super firme ainda, vamos lá, fazendo ponto de pico, né? Ó, firminho. E agora o ponto de alisamento eu continuo. Nesse ponto eu paro para poder trabalhar com bico de confeitar. Vou colocar mais 2 colheres de leite condensado para deixar no ponto de alisamento, tá? Então, o ponto de alisamento sempre é um pouquinho mais aveludado. Vamos lá. Mexendo bem, movimentos firmes e olha isso, gente. Olha a textura, olha que lindo. Parece mole, mas não está. Você fazendo assim, ó, você já consegue trazer e ele está lisinho, ó, super liso e muito brilhoso. Ele já vai ficar numa textura um pouquinho mais mole, já começa até a virar um pouquinho a ponta, mas está correto. Olha lá, certo? Esse é o ponto de aveludar para fazer, então, o alisamento de bolo. Então, gente, parece mole, mas não tá não, ó. Olha que lindo, ó. Ele vira um pouquinho a ponta. Tá firme, vira um pouquinho. Quando você faz assim, ele fica bem em pezinho, é porque é ponto, né? Olha como vira. É ponto de trabalhar com bico de confeitar. Mas se você fez assim e ele vira um pouquinho a ponta, já é ponto de aveludamento. Ok? Então esse é o chantininho power, mas faça isso com o estabilizado também. E agora a gente vai trabalhar com colorimetria. Antes de falar ainda sobre cores, eu vou falar um pouquinho sobre conservação e validade dos chantininhos, tá? Vamos lá. Tem que estar bem fechadinho. Eu gosto de colocar em tupperwares que tem tampa, tá, gente? Bem fechado dentro das geladeiras por até 5 dias, se você conservar na geladeira. Eu tenho certeza que muita gente vai perguntar se pode congelar.
Gente, se for o chantininho Power sem ser o estabilizado, eu até congelo, tá? Eu congelo e depois, quando eu preciso, eu tiro ele do freezer um dia antes, deixo na geladeira. No outro dia, eu tiro da geladeira, bato mais um pouco na batedeira, espera um pouquinho, tira da geladeira, deixa por uns 10 minutos fora em temperatura ambiente, para ele sair daquele ar muito gelado, senão ele vai dar um ponto falso para você. E aí você bate na batedeira e pode utilizar. Uma outra coisa, se você for congelar o chantininho Power, ele não pode estar aveludado, porque aí ele vai amolecer, ele não vai ficar no ponto certo depois. O certo é congelar ele sem aveludar. Ah, mas Léo, sobrou aveludado. Então esse que você vai congelar, você vai utilizar somente ou para alisamento do bolo ou para fazer recheio, tá bom? Para trabalhar em ponto de bico, o chantininho Power aveludado não fica bom se você congelar. Porque depois ele vai ficar mais mole, gente. Ele dá um falso ponto, você acha que tá bom, na hora que você decora o bolo tá mole demais. Então nunca tire da geladeira, já bata e já queira usar, tá? Tira da geladeira, deixa por uns 10 minutinhos fora, aí você bate e utiliza. Aí ele te dá o ponto verdadeiro, certo? Porque quando ele está na geladeira, ele está super firme. Aí você fala, ai que beleza, tá firme. Não vou nem bater, vou utilizar assim. Quando você começa a utilizar, ele pega a temperatura ambiente, ele começa a amolecer. Então, o certo, tirou da geladeira, 10 minutos fora da geladeira, pegou uma temperatura mais ambiente, aí você bate ele, ele vai subir, vai firmar, né? E aí você pode utilizar que ele está no ponto correto, certo? Então, 5 dias refrigerado ou o chantininho Power congelado até um mês, ok? Então, beleza? Já terminei essa parte do chantininho aveludado, toda a parte chantininho Power e estabilizado. E agora a gente vai falar sobre colorimetria, como fazer as cores do chantininho, quando eu posso colorir ele, se eu posso colorir ele antes de aveludar, né? Então vamos tirar todas essas dúvidas agora. Bom, iniciando aqui, eu já falo para você, se você quer fazer cores para o chantininho, cores fortes, você não pode aveludar ele primeiro. Primeiro coloque a cor, se for cor forte principalmente, porque vai muito corante. E o próprio corante já aveluda ele para você. Por exemplo, o vermelho, o azul, o preto, não tem que colocar, não tem que aveludar. Ele sempre vai aveludar para você. No final, quando você chegou na cor que você quer, aí se precisar, aí sim você vai aveludar, ok? Vou trabalhar aqui falando um pouquinho sobre cores. Mas antes de iniciar, deixa eu passar um recadinho para você. Vou passar para você agora a primeira atividade. Lembra que eu falei para você que a gente, no final desse treinamento, que são 15 dias, você vai receber um certificado de participação? Mas para receber esse certificado de participação, você precisa, além de estar inscrito, porque deve ter gente que chegou aí e não ouviu eu falar isso, aqui embaixo tem um link e você precisa se inscrever para poder receber o certificado, receber as notificações, tá? Receber também material complementar que a gente libera também todos os dias. O material de hoje só amanhã ao meio-dia, certo? Sempre um dia anterior. Mas para que você receba, sempre um dia após, né? Não anterior, um dia após você recebe o material. Mas para você receber esse material, você tem atividades a cumprir. E uma dessas atividades eu vou passar já. Você precisa tirar um print da tela em qualquer momento, seja logo no início, seja agora. Isso vale para as outras aulas também que virão, tá bom? Daqui para diante, até o término, você precisa tirar um print da tela e postar nas suas redes sociais, tá bom? Pode postar lá no Instagram e marca a gente lá com a hashtag, qual que é a hashtag que a gente vai colocar nesse? Maratona Chef Léo, tá bom, gente? Hashtag Maratona Chef Léo, marca a gente lá também, né? Marca Chef Léo lá. E depois, essa já é uma das atividades, né? E no final tem mais uma atividade para você. Então não se esqueça, essa é a primeira atividade. Já tira esse print, já coloca lá no seu Instagram, marca a gente também, por quê? Você fazendo essas atividades, com certeza o seu certificado está garantido, além de participar de todas as aulas também, certo? Além também, gente, de curtir e de compartilhar. Tem mais gente que você quer ajudar, eu tenho certeza disso. Curte aí, curte e compartilha com mais 5 pessoas aí que você já vai estar ajudando nós aqui nesse canal também, certo? Então,
Vamos iniciar agora então a aula de colorimetria. Eu vou falar um pouquinho sobre tipos de cores. O que é cor primária, o que é cor secundária e o que são cores terciárias. Mas precisa aprender tudo isso? Com certeza! Um bom confeiteiro, uma boa confeiteira, para virar um profissional de sucesso, precisa entender de cores. Tem cores, tem lugares até que você não acha nem corante para comprar, né? Ou outras cores. Então, pelo menos as cores primárias eu tenho certeza que você acha. O que é cor primária? Vermelho, amarelo e azul. Essas três cores que não precisa de mistura de nenhuma outra cor para ela se formar. São as cores primárias. Então, vermelho, amarelo e azul são as cores que não se misturam para que elas, né, para que façam ela. Então, o vermelho é vermelho, amarelo, amarelo, nada vai misturar para chegar no amarelo, nada vai misturar para chegar no vermelho e muito menos no azul, ok? O que são cores secundárias? São cores, essas três cores que a gente tem, o vermelho, amarelo e azul, é a mistura de algumas dessas cores que vai originar a cor secundária. Por exemplo, azul com amarelo. Misturando essas duas cores em proporções iguais, ela vai dar um verde. Então, esse verde é uma cor secundária. Vermelho com azul. O vermelho, também com azul, em proporções iguais, ele vai dar um roxo, tá? Ou um violeta bem escuro, vamos chamar de roxo, tá? Então, vermelho com azul são cores primárias que, unindo elas em proporções iguais, ela vai dar uma cor secundária, que é o roxo. Laranja. Laranja é uma cor secundária, porque você pega vermelho com amarelo em proporções iguais, unindo os dois, vai dar a cor secundária, que é laranja. Então, vocês percebem que o verde, né, o roxo, são cores secundárias. É a união das cores primárias. O que é cor terciária? Bom, já tá falando lá, já tá lá embaixo, né, no topo não, já tá lá embaixo da pirâmide. A cor terciária é a união da primária com a secundária. Então vamos falar um pouquinho? Por exemplo, se eu pegar o amarelo, que é a cor primária, com o verde, que é a cor secundária, vai dar um amarelo esverdeado, que vai ser então uma cor terciária, certo? Se eu pegar o vermelho, que é uma cor primária, e misturar com o laranja, que é uma cor secundária, vai originar um vermelho alaranjado, então já é uma cor terciária. Essas outras cores a gente acha no mercado, mas é muito difícil. E para que comprar tantos corantes se você pode fazer com essas três cores primárias? E é isso que eu vou ensinar você. Agora, gente, eu já tenho aqui o azul, o amarelo e o vermelho, porque não tenho que fazer nada, é só colocar corante no seu chantininho branco e deixar bem vermelho, bem azul e bem amarelo. Porém, eu vou pegar cada uma dessas cores e fazer as paletas. Nós vamos fazer aqui, iniciando com as paletas do verde. Vou fazer o verde, que é azul com amarelo, e puxar uma paleta de verde, desde o verde folha, verde musgo, verde limão e até o verde menta. Tá bom? Olha que legal, vou começar agora. Eu tenho aqui as cores primárias, vermelho, que não precisa aprender a fazer, é só pegar vermelho e misturar aqui no chantininho. O amarelo, que também é só pegar amarelo e colocar aqui, esse amarelo damasco que eu tô utilizando. E o azul, da mesma forma. Esses três são as cores primárias. Vamos agora começar com as cores secundárias. Eu vou retirar o vermelho, continuar aqui com o amarelo e o azul, certo? Começar montando uma paleta de cores. Tudo bem aqui? Então, gente, olha só. Eu vou colocar um pouco de azul na minha paletinha. A gente vai explicar uma quantidade pouca, não precisa também colocar, né? Com um pouco de amarelo. Opa. E vou fazer aqui, então, uma cor secundária, certo? Então, misturando aqui, ó, olha só. Azul com amarelo. Eu vou obter aqui o verde folha. E aí depende, por exemplo, eu quero, esse verde tá muito escuro, eu quero um pouco mais de amarelo, né? Para dar uma tonalidade melhor nele aí. Então, eu vou pegar um pouquinho mais do amarelo, ó. E vamos mexendo aqui, fazendo de pouquinho. Olha que cor linda. E é lindo você fazer, fica muito diferente, gente. Olha que verde lindo, tá? E aqui eu já tenho uma tonalidade de um verde folha, que é até difícil de achar essa tonalidade, que fica lindo.
E você vai escolhendo, quero um pouco mais escuro, quero um pouco mais claro, né? E aqui eu já vou pegar, olha só, lindo, né? Vou fazer a minha paleta de cores, eu vou mostrar aqui pra vocês a paleta. E aqui eu vou montar uma paletinha, então já colocando aqui uma porção do meu verde folha. Ok, ó, já tá aqui. Depois vocês vão ver no final como vai ficar essa paleta. Vou descer um pouquinho, fazendo agora deste verde, o verde folha mais claro. Que aí também é fácil, né, gente? Só colocar um pouquinho aqui de branco. Então, chantininho branco, que é a cor branca. E eu já vou trazendo aqui, ó, clareando um pouco mais. Então, já dá uma nova tonalidade, um verdinho bem mais clarinho, olha só. Já deu uma diferença aqui incrível, né? E também já vou colocar na paleta de cores e depois vocês vão visualizando como ela fica linda, né? Então, vou pegar uma porção do próprio verde. Esse aqui já é uma cor, já vou indo para terciária, né? Porque no caso eu fiz o verde e já misturei branco. Então, já é uma nova cor. Colocando aqui já dá pra ver a diferença do verde, olha que lindo, gente. Tá aqui, mais uma cor pra nossa paleta. E agora eu vou descer para o verde limão. E agora, gente, pra fazer o verde limão, eu vou pegar o verde claro, que eu já tinha feito aqui, ó, verde claro. E vou acrescentar um pouco de amarelo, tá? E assim a gente vai ter uma tonalidade mais alaranjada. Olha que lindo esse verde, olha. Então, esse já é o verde limão, tá? Mais amareladinho, mistura bem. E também já vai lá para a paleta de cores, já eu mostro para vocês. Enquanto isso, eu já vou colocar lá e depois na sequência eu já vou fazer o verde menta. Pego uma porção, vou colocar lá pra gente já guardar. Bom, para fazer o verde menta, eu vou pegar um pouquinho do verde limão, tá? Pouquinho de verde limão, um pouquinho de branco também, porque tem que deixar ele bem mais claro, gente. E a gotinha de marrom que eu vou colocar aqui do lado, bem pouquinho. O marrom é para dar uma rebaixada na cor, tá? Mas eu preciso deixar bem clarinho isso daqui. Toda vez que você acrescenta marrom, você dá uma envelhecida na sua cor ou você rebaixa a cor, certo? Então o verde menta eu já tenho aqui bem clarinho, ó. E agora eu vou pegar um pouquinho do marrom, muito pouco, para não ficar escuro, ele só vai dar uma rebaixada na cor, tá? Como eu tô trabalhando com proporções bem pouquinhas aqui, gente, então talvez eu tenha que dar uma leve mexida nele. Porque um pouquinho, olha aqui, já mudou bem a cor. Olha a diferença de cor. Esse aqui, olha, já é o nosso verde menta, gente. Olha que lindo. Uma cor rebaixada. Muito diferente, eu vou mostrar aqui a tonalidade que tá ficando na nossa paletinha de cores. E aqui está as tonalidades, olha que lindo e que diferença de cores, gente, tá? Então, a gente tem o verde folha escuro, um verde folha mais claro, um verde limão e o verde menta. E eu vou fazer aqui para vocês o verde musgo, que a gente usa bastante, então já temos uma paleta de cores de verde aqui. Para fazer o verde musgo, eu vou partir do princípio do azul com amarelo. Então, azul com amarelo dá o verde folha, né? O verde folha escuro. E agora eu vou colocar aqui gotinha de marrom. Vou colocar uma gotinha de marrom e uma gotinha de preto, tá? Uma gotinha pequena de preto, mais marrom do que preto. E vou movimentar e a gente vai visualizando aí, né, gente? Se quer mais escuro, se quer mais claro, tá? Se quer mais verde, porque como a gente trabalha com uma proporção, eu tô aqui trabalhando uma proporção bem pouquinha de chantininho, fica bem escuro. Mas olha só que verde lindo, tá aqui, verde musgo, que vai a partir então do verde folha escuro, um pouquinho de marrom e um pouco menor, uma gotinha menor ainda de preto, e a gente já tem o verde musgo e eu vou colocar na minha paleta de cores. E olha que coisa linda, gente, muito importante essa cor de verde, tá? Verde musgo, folha, verde folha é mais claro, tá? Verde limão e verde menta. Então, já terminamos aí a nossa paleta e eu vou iniciar com outra. Vou começar uma nova paleta, então já colocando aqui o vermelho, um pouco do vermelho, tá? Fazer o laranja agora, gente, um pouco do vermelho, um pouco do amarelo.
nas mesmas proporções, misturando aqui e a gente vai montar a cor laranja. E é um laranja bonito, porque depende o que você está fazendo. Ah, eu quero uma laranja forte, quero um laranja mais suave, então vai mais amarelo, tá? Só tomar esses cuidadinhos, ó, mais amarelo, para virar, agora sim, ó. O vermelho ele é forte, né? Então, provavelmente o amarelo vai em maior proporção aí. E olha que cor linda, gente. Um laranja bem vivo. Vai acrescentando mais se quiser ele mais, uma tonalidade mais clara. E aí, olha só. Cor linda, né? Já tá aqui na nossa paleta. Já montei o laranja. Olha que lindo esse laranja. É só mexer muito bem. Se quiser acrescentando cada vez mais um pouquinho do amarelo e você vai tendo essas tonalidades, certo? Aqui tá um laranja bem vivo. E agora eu vou montar uma paleta de cores a partir do azul com vermelho, que eu vou fazer uma paleta roxa, tá? Então um pouquinho de azul com um pouco de vermelho, deixa eu só colocar aqui. São cores primárias, lembrem-se disso, tá? Tanto aqui o azul com vermelho, a gente tá trabalhando aqui só com cores primárias e elas vão nos dar a cor secundária. E aqui, ó, vermelho com azul, eu tenho roxo, né? Uma cor forte, uma cor encorpada. E a partir deste roxo, eu consigo, misturando agora as cores, eu posso até colocar um pouco mais de vermelho, eu não sei se tá dando para enxergar bem a cor arroxeada aí, né? Vou colocar um pouco mais de vermelho para ficar ainda mais, olha. Porque o azul, ele, no caso aqui, ele é mais forte, mas eu consigo chegar na cor roxa. Só colocando cada vez mais um pouquinho do vermelho, tá? Talvez vocês não enxerguem bem a tonalidade do roxo aqui, gente, mas eu já estou vendo um roxo bem forte, bem encorpado, certo? E eu já vou colocar ele lá na minha paleta e já mostro pra vocês, porque eu vou continuar fazendo uma outra tonalidade aqui agora. Já coloquei um pouquinho. E eu quero partir pro lilás. Então, o que eu vou fazer aqui, gente? Vou pôr um pouquinho mais pra cá. Para fazer cores claras, eu tenho que partir de uma cor forte. Então, eu vou pegar só um pouquinho aqui do roxo, certo? E agora aqui eu começo a acrescentar branco da cor roxa, que é a cor mais forte. Então, ao invés de você fazer do claro pro escuro, você faz do escuro pro claro. Então, vamos lá. Eu vou acrescentar um pouco de branco no roxo e a gente vai visualizando aí a cor que vai dar, tá bom? Vamos lá, mexendo bem. E ela já começa com uma cor lilás, né? Olha que lindo, uma cor mais suave, tá? E se quiser, vai colocando cada vez mais branco. Vocês viram que o roxo, ele acaba... Mas esse lilás é incrível, porque é difícil você achar um corante que você chega nessa tonalidade. Vou deixar ele mais claro ainda, mais clarinho, para vocês visualizar que lindo que tá ficando. Então, sempre quer uma cor clara, parte da cor escura. Faz primeiro o roxo, para depois você subir as nuances. No bolo a gente começa assim, tá bom? Tá linda essa cor? Linda, já tenho aqui a cor lilás, tá? E agora a gente vai cada vez subindo mais. Então, vou pegar uma porção dela, colocar na minha paleta de cores e a gente vai subindo, tá? Eu quero esse lilás mais escuro, para ele subir em tonalidade quando a gente vai trabalhar no bolo. Então, eu vou pegar esse lilás mais clarinho, um pouquinho também do roxo e vai subindo as tonalidades. É assim que a gente faz nuances de cores no bolo, do claro. E aí você vai chegando na cor mais escura, até chegar no roxo. Olha essa cor que linda, certo? Aqui já vou colocar ela na minha paleta de cores. Não deixa de ser um lilás, né? Só que já puxando mais pro roxo. Eu vou pôr lá na minha paleta, depois a gente visualiza. Quero esse daqui mais escuro ainda, então um pouquinho mais do roxinho nele. E já vai dar uma outra tonalidade. Tá? E aí você vai subindo até chegar o roxo. Aqui já tá bem mais clarinho, ó. Vou colocar um pouquinho só para dar uma clareada, que escureceu bastante, né?
Olha só. E aí vai brincando com cores, tá, gente? Vai brincando e você vai montando a sua paleta. Eu quero que você monte a sua paleta de cores, tá? Eu vou colocar lá e a gente vai visualizar depois. Com o roxo que nós já fizemos, você consegue com o branco, acrescentando o branco, fazer lilás, pode deixar até mais claro do que esse. Depois você vai acrescentando o próprio roxo nesse, que vai aumentando o degradê de cores, até chegar mesmo o roxo, né, que a gente acabou de fazer, ó. E aí, olha, tem o degradê. E é muito legal você fazer nos bolos que a gente tá trabalhando, ou de baixo para cima, iniciar com claro. Primeiro faz o roxo, depois faz o clarinho e inicia. Depois vai subindo a tonalidade, subindo até chegar na cor forte. Ou ao contrário, você vai colocar na parte de baixo do bolo a cor forte, aí depois você vem tonalizando com subindo, né? Vem da cor forte, aí vem descendo, vem descendo, vem descendo, até chegar na cor mais clara, que é o lilás. Então a gente já conseguiu uma paleta de cores aqui, lilás, a partir das cores primárias que eu misturei para fazer este daqui, eu misturei vermelho com azul, que é uma cor primária, tá? Depois, a partir daqui, a gente começa a fazer as cores terciárias, que são misturando cada vez mais o branco e vai dar essa paleta de cor muito linda. Uma nova paleta, eu já vou colocar o branco aqui, porque eu vou fazer uma paleta de cores, gente, lindíssima agora, que a gente vai utilizar muito, vou fazer pêssego, começar com pêssego aqui, tá? Um pouco de branco, com um pouquinho do laranja, tá? Um pouquinho de laranja. E um pouco de amarelo também. Então, vamos lá, gente. Se ficar muito escuro, a gente vai colocando mais branco aí. Não tem como porcionar, assim, saber a porção correta. A gente vai colocando. Ficou escuro, põe branco, tá? Então, branco sempre tem que ter, né? Laranja com amarelo. E a gente vai chegar numa cor pêssego, ó. Posso até colocar mais branco, que tá bem fortinho aqui, né? Então, deixa eu pegar um pouquinho mais do branco. Movimentando para fazer uma cor bem clarinha, que é a cor pêssego. Olha que lindo, gente, que cor maravilhosa. Tá dando para ver direitinho essa cor? Quiser mais clarinho ainda, pode fazer, mas olha aqui, vou deixar assim para vocês visualizar, tá, gente? Olha que cor incrível, lindo. Então, branco, laranja e amarelo. Anotem aí, gente. Tá lindo demais. Não é verdade? Então, eu já tenho aqui a cor pêssego e vou fazer aqui para vocês a cor salmão, tá? Salmão, eu vou pegar um pouquinho mais de branco, não vou mais mexer com essa, vou trabalhar, vou virar um pouquinho aqui, ó. Que eu vou pegar aqui o branco e um pouco de laranja. O salmão, gente, ele não vai amarelo, tá? É só branco e laranja. O pêssego já vai o branco, laranja e o amarelo, né? Já o salmão não, ele pode ficar um pouquinho mais forte, um pouquinho mais fraco, mas olha a diferença de cores. É lindo demais, olha isso, ó. Eu adoro esse salmão dessa cor, tá? Quem quiser mais branquinho, mais clarinho, pode pôr mais branco. Mas eu gostei, tá ótimo, é isso mesmo, ó. Já vou colocar na minha paleta, certo? E vou mostrar pra vocês a paleta pronta. Então, já fizemos aqui o pêssego, já fizemos o salmão e agora eu vou fazer o coral. Coral tá utilizando muito, é a cor do momento, tá? Então, vamos lá. O coral, a gente vai colocar aqui branco, laranja, um pouco do laranja e um pouco do vermelho, gente, ó. Vou colocar uma quantidade e a gente vai testando aí, certo? Branco, laranja e vermelho. O branco sempre em proporção maior, tá? E aí sobe, olha que cor linda. O coral, ele é forte mesmo. Ele é diferente do salmão, uma cor viva, né? Olha que lindo. E ele é assim, ó, forte, certo? Eu acho que ficou linda essa cor. Tá dando pra ver uma cor muito viva. O coral, ele é uma cor meio que um rosa, né? Mas é um rosa forte, não é um rosa pink. Tá linda essa cor, certo aqui? Olha só, então feito o coral, a partir do branco, laranja e vermelho, anotem no seu caderno, certo? E eu vou fazer aqui agora uma cor que a gente vai utilizar muito, que é o terracota. Terracota a gente vai utilizar no bolo floral.
Para fazer o terracota, é uma cor que a gente vai utilizar muito para fazer a base, né, do nosso jardim. Eu tenho aqui vermelho, laranja, então já anota aí vermelho, laranja e gotinha de marrom. Vou colocar uma gotinha aqui em cima e a gente vai mexendo, tá, gente? Essa cor é uma base muito boa para trabalhar fazendo os jardins, o verde, né? Então, ó, já aqui ele tem que ter um pouco mais de marrom, ele é mais escuro, o terracota, ele não é muito avermelhado. Então, vamos lá, rebaixando aqui. Sempre que eu coloco marrom, eu estou rebaixando a cor, tá? Ele é uma cor que vem da terra, vamos dizer assim, o marrom terra, né? E depois a gente utiliza fechando com o verde musgo, verde folha e assim vai, tá? Então, olha aqui, tá pronto. Eu já deixei mais rebaixado com marrom. Esse é o terracota, lindíssimo para dar tonalidades, olha, gente. Tonalidades em jardins, ou então quando tá fazendo aquele céu alaranjado, né? Às vezes precisa um pouquinho do terracota, tá? Então já tá aqui, ó, vermelho, laranja e marrom para chegar nessa tonalidade aqui, certo? Então eu vou colocar tudo na paleta agora e vou mostrar como ficou. Fazendo agora um resumo das cores que nós aprendemos. Bom, essas três, vermelho, tem o amarelo e o azul, são as cores primárias. Através das cores primárias, a união das cores primárias, a gente tem as cores secundárias. Então, vamos lá, azul com amarelo, eu fiz o verde folha, certo? Aqui, vermelho com amarelo, originou o laranja, que já é uma cor secundária, né? Vermelho com azul, originou o roxo, que também é uma cor secundária, tá bom? Então, das cores primárias, nós tiramos aqui, ó, o roxo, que é uma cor, né, secundária, o verde folha, que também é uma cor secundária, e o laranja, certo? Esses três aqui, então, é a cor secundária. O restante são cores terciárias, certo? Mas nós fizemos uma paleta de cores, então eu consegui aqui, ó, do verde folha, colocando um pouco mais do corante que vocês vão olhar aí, marrom e preto, eu fiz aqui então o nosso verde musgo. Com um pouco de branco eu clareei. Depois eu peguei esse verde folha mais claro, colocando amarelo para fazer o verde limão, né? E depois do verde limão acrescentando um pouquinho do marrom e um pouquinho de branco também para dar uma clareada, eu tenho aqui o verde menta, certo? Aqui do roxo a gente só foi clareando ele até chegar no lilás. Olha que cor linda, só colocando ou escurecendo, né? Pegando do roxo e colocando cada vez mais branco para ele chegar. Então vocês podem fazer, eu gosto de fazer sempre do roxo, pois eu pego o roxo, um pouquinho de branco e vou clareando aqui e depois vou escurecendo até chegar no roxo, tá? E as cores também muito que estão na moda agora, que eu quis fazer para vocês, que aqui é o pêssego, que é o branco, laranja e amarelo. Nós temos o salmão, que é o branco com laranja, o coral, que é branco, laranja e vermelho, o terracota também, que a gente vai utilizar bastante, que é laranja, vermelho e marrom, certo? E aqui já tem as outras cores que eu já ensinei. Finalizando aqui, já temos a nossa paleta de cores e essa foi a aula de colorimetria. E agora eu vou passar mais uma atividade para você, porque é muito importante você que está participando das 15 aulas e tem que fazer também as atividades propostas, porque você precisa receber o seu certificado de participação. Então, veja só, você vai agora... Terminando aqui, eu já vou fazer um post no Instagram do resumo desta aula. E é importante que você vai lá, assista o resumo da aula e interaja com a publicação, porque é um resumo da aula. Diga também o que você achou da aula de hoje. Foi importante para você? Vai mudar a sua vida na confeitaria? Eu preciso ver o que você está anotando, tá, gente? Tem dúvida? Escreve também. Então é muito importante que você faça interação. Se você for lá e comentar o que você achou da aula de hoje, com certeza eu vou ver o tanto de publicação que tem lá, de interação que tem, e aí sim, amanhã ao meio-dia eu libero o material complementar. Mas tem que ter muita interação, você precisa colocar lá o seu depoimento, precisa me dizer o que você achou da aula, se vai mudar a sua vida. Então,
participe, tá? É mais uma atividade para você. Assista também o resumo da aula e escreva lá o seu comentário. Se tiver muitos comentários e muita interação, amanhã ao meio-dia eu libero material complementar. Gente, a aula de hoje foi incrível. Nós trabalhamos aí fazendo chantininho, tirando todas as dúvidas sobre chantininho, chantininho power, chantininho estabilizado. Falei tudo sobre conservação e também uma baita de uma aula sobre colorimetria. Nossa, a partir daqui os bolos de vocês serão outros agora, tá bom? Pronto, né, pessoal? Já estou fechando a aula de hoje com chave de ouro, mas amanhã você não pode perder. Amanhã é dia de chantininho saborizado. Já pegando um gancho na aula de hoje, 5 tipos de chantininho saborizado para você deixar os seus bolos agora incríveis. Não perca essa aula de amanhã, hein? Isso vai contar muito. Você pode pegar a aula de hoje com a aula de amanhã que, nossa, vai estar incrível, tá? É sequência aí, tá, pessoal? Então amanhã no mesmo horário, 5 tipos de chantininhos saborizados. E eu espero você aqui, gente. Curte, compartilha, traz bastante gente para a aula, tá bom? Sabe aquela pessoa que você acha que está precisando, que precisa da sua ajuda? Chama ela para assistir a gente no mesmo horário. Certo, pessoal? Então eu quero agradecer todo mundo que ficou com a gente aí até neste momento. Um beijo para todo mundo e até amanhã. Tchau, gente. Tchau, tchau. Olá, meu nome é Cíntia, eu sou de Taubaté, São Paulo. Eu sou aluna da chefe Léo Oliveira. Tudo começou quando eu fui no aniversário da minha sobrinha e eu vi um bolo bastante colorido e por dentro a massa vermelha, massa de red velvet que a minha irmã fez. E o sabor estava incrível, muito saboroso, muito gostoso. E eu perguntei para minha irmã de onde ela pegou aquela receita que estava tão gostosa. E ela me disse que tinha pegado do canal do YouTube da chefe Léo Oliveira. Foi a partir daí que eu comecei a assistir os vídeos do YouTube da chefe Léo e passei a me interessar pelos doces. As receitas dela são incríveis. Eu testei já várias receitas do canal do YouTube. Já sou inscrita, me inscrevi logo porque, nossa, a chefe Léo com aquela simpatia, ela cativa muita gente. Ela é muito simpática, eu adoro ela. Aprendi muitas coisas, massas, recheios, coberturas. A cobertura de chantininho, como bater o chantilly corretamente. Já apanhei muitas vezes para fazer
esse chantininho, mas agora eu tô conseguindo. E graças a chefe Léo, as dicas que ela dá, o bolo também, eu nunca tinha feito um bolo de aniversário e agora eu estou conseguindo fazer o bolo de aniversário, massa, recheio, prensagem, a decoração com os bicos de confeitar, vários trabalhos de decoração. Estou treinando bastante e aos poucos eu sei que eu vou conseguir fazer uns trabalhos bonitos. Graças a chefe Léo, eu consegui me apaixonar pela confeitaria, algo que nunca tinha passado pela minha cabeça. E agora eu estou estudando bastante para um dia conseguir levar o meu trabalho para as pessoas conhecerem e também se apaixonar pelos doces, assim como eu me apaixonei. Eu agradeço muito a chefe Léo e a sua equipe por todo o carinho, por toda a dedicação que tiveram conosco e por estar sempre nos apoiando por esse nosso aprendizado, essa jornada que estamos passando para conseguirmos ser confeiteiras de sucesso. Meu nome é Lourdes, eu moro em Gravatá, interior de Pernambuco. Eu gosto muito de trabalhar com bolos, mas meus bolos nunca ficavam perfeitos. Mesmo eu pesquisando algumas receitas no YouTube, não conseguia fazer os bolos perfeitos. Então, comecei a seguir a chefe Léo e gostei muito das receitas, das explicações dela. Ela me convidou para que eu fizesse o curso Bicos em Movimento e eu vou dizer, esse curso Bicos em Movimento é maravilhoso. Você não sabe como ela ensina, a maneira que ela ensina, de que faz no jeito que você aprende direitinho. Esse curso é perfeito. Então, Cursos em Movimento, ele mudou a minha vida. Hoje eu faço meus bolos, já tenho bastante elogio dos meus bolos, estão ficando mais ou menos perfeito, porque perfeito mesmo, só Deus. Mas eu estou me esforçando bastante e um dia eu serei uma confeiteira perfeita, como a chefe Léo, né? Que ela é maravilhosa. Hoje já tenho minhas apostilhas, porque a gente esquece das coisas, então é bom sempre a gente ter as apostilhas em mão para tirar alguma dúvida. Já concluí o curso, recebi já o meu certificado. Gente, esse curso Bicos em Movimento é maravilhoso.
Quem não fez, é bom fazer, porque ele encanta qualquer pessoa que queira ser uma boa confeiteira. E com uma professora maravilhosa como a chefe Léo Oliveira, você aprende direitinho. Obrigado, chefe Léo.